Olá, meus caros alunos da Faculdade FAEP, do curso de Serviço Social. Me chamo professor Raimundo Donato e estarei com vocês hoje em mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social 3. Sejam bem-vindos à nossa videoaula e tentarei aqui abordar com vocês, discutir com vocês essa temática importante para nosso conhecimento, tá? Primeiramente, apresentar para vocês aqui um pouco do nosso plano de curso, né, de fundamentos, onde nós vamos discutir a trajetória do serviço social, a teoria metodológica, né, a redemocratização, o surgimento do serviço social na sociedade civil, né, as questões teórico-metodológicas, uma análise da aprofundação do serviço social, os nossos fundamentos históricos, teóricos e políticos desta disciplina, né? Abordaremos, tentaremos entender o objetivo da produção teórica do serviço social, seus projetos, né? Entender a relação entre o serviço social e a questão social no contexto do neoconservadorismo. Identificaremos os principais desafios colocados ao exercício da nossa profissão de serviço social, né? E a modernização desse projeto ético-político na contemporaneidade, certo? Vou apresentar aqui para vocês nosso slide da nossa videoaula, tá? Então, estarei com vocês nessa disciplina de fundamentos, como refrisei, na nossa segunda aula da disciplina, tá? Então, conteúdos abordados nessa disciplina serão os seguintes: os aspectos socio-históricos do serviço social, que está aí dentro do serviço social e do desenvolvimentismo, a crise da autocracia burguesa brasileira, a autocracia burguesa e a institucionalização do serviço social, e a crise do serviço social. Estaremos abordando com vocês esses poucos conteúdos, mas vocês são chamados, não esqueçam, vocês são chamados a estarem procurando os conteúdos e lendo, né, outros pontos de pesquisa que na própria apostila dá essas orientações, né, de conteúdo, de assunto, tá bom? Por favor, não esqueçam, tá? Vamos lá. Os aspectos socio-históricos, né, do serviço social, dentro desse desenvolvimentismo, né? Vamos lá. De modo introdutório, é importante dizer que o desenvolvimento, né, o desenvolvimentismo, está intrinsecamente ligado à economia capitalista. É uma política econômica e desse modo de produção. Porém, antes de analisarmos o que é o desenvolvimentismo em si, é necessário decifrar, por meio da perspectiva crítica, né, alguns dilemas sociais vividos pela sociedade capitalista que auxiliaram os estudantes de serviço social a compreender a dinâmica sócio-histórica de um período um pouco anterior ao desenvolvimento, que seria isso. O autor traz uma ideia para que compreendamos, através da perspectiva crítica, né, esse contexto histórico da sociedade daquele período, e que isso também ajudou a esses estudantes da época a compreender a dinâmica socio-histórica daquele período, né? Para Neto, é fundamental estabelecer relações, semelhanças entre a gênese do serviço social, como uma profissão que aparece no bojo da divisão sociotécnica do trabalho, por meio do desenvolvimento do capitalismo. O autor pede que a gente tenha a capacidade, a competência de buscar conhecer essas relações, né, que foram estabelecidas
para que a gente possa ter conhecimento e usar a crítica reflexiva para compreender esse processo desenvolvimentista, tá? Com as disfunções sociopolíticas, socioeconômicas típicas desse modo de produção, né? O capitalismo ele é essa vertente que traz melhoramento da sociedade, mas também traz as preocupações, né, da globalização e da industrialização. O capitalismo ele traz grandes processos de trabalho, mas também traz grandes dificuldades e principalmente na intervenção sociopolítica dos profissionais em serviço social. Quanto maior o desenvolvimento de uma comunidade, maior os problemas que ela apresentará, né? Por disfunções socioeconômicas ou mazelas, expressão utilizada por Neto, né? Entendem-se as manifestações das expressões da questão social. E lembrem aqui, na nossa aula, nossa primeira aula online, eu falava para vocês e questionava. Vocês sabem o que é questão social? Questão social é tudo aquilo que se manifesta da sociedade enquanto demanda aos profissionais. São todas as problemáticas, né? São todas as problemáticas. E aqui o autor vem colocar, né, as disfunções socioeconômicas ou mazelas. Essas mazelas são a pobreza, a falta de emprego, né, falta de moradia digna, falta de condições financeiras pela falta de emprego, né? E é importante lembrar que as expressões da questão social, isto é, as expressões das desigualdades sociais típicas dos sistemas capitalistas, não faziam parte dos modos de produção antes do desenvolvimento do capitalismo. Então, eu falei para vocês aí no texto acima do que era o capitalismo. O capitalismo ele vem, ele é bom, ele não é ruim. Não é ruim o capitalismo. Mas ele traz, sim, grandes problemáticas, né, aos profissionais de cada época, de cada período. E essa questão social, essas expressões dessas desigualdades, elas estão aí postas, né, para os profissionais adentrarem e tentarem resolver. Muitas vezes, esses profissionais, eles se veem perdidos na correlação de forças. Querem fazer algo, mas estavam impedidos porque eram meros executores e não elaboradores de políticas públicas e ações. Eles somente executavam. Esse era o grande problema desse período do serviço social, que foi, né, com muita luta, com grandes profissionais à frente dessas teorizações, que conseguiram produzir conhecimento para se chegar à realidade do fazer profissional ético, eficaz e eficiente ao longo do tempo, né? Ao falarmos das desigualdades sociais que enfrentam as expressões da questão social, referimos-nos, aí volta o texto anterior, né? Nos referimos à pobreza, à fome, à miséria, à falta de saneamento básico, ao trabalho infantil, né, que muitas das nossas cidades têm nas fábricas, né? E o trabalho infantil hoje não é só em fábrica, não é mais em fábrica, é na rua, né? E dentro do ambiente doméstico, a superexploração da mão de obra dos trabalhadores, né? Baixos salários, ou ainda pior, o trabalho escravizado, né? Por exemplo. E aí eu falava com vocês sobre isso, né? Professor, mas em pleno século XXI, ainda existe trabalho escravo? E aí eu frisava para vocês, gente, eu participava de capacitações do Ministério Público e lá eles falavam de onde conseguiram tirar trabalhadores escravos e devolver para suas famílias nas cidades aqui no Piauí. Aqui no Piauí também tem trabalho escravo, né? Só fora que vão voltar para o Estado, né? Vão ser libertos e voltar para o Estado.
No Piauí, em regiões do Piauí, existem trabalho escravo. Como é que a gente sabe isso? Através do trabalho da Polícia Federal e do trabalho do Ministério Público, porque o Ministério Público ele é esse órgão que também combate, né, junto com a polícia, o trabalho escravo, né? O Ministério Público do Trabalho, né, que fiscaliza essas ações, né? Essas explorações ao direito humano, né? Essas expressões ou mazelas de que trata o autor são típicas da ordem socioeconômica da burguesia e começam a aparecer quando as sociedades ocidentais se industrializam e se urbanizam, isso no curso do século XIX. E aí eu falava para vocês, e reforçando, o capitalismo ele é bom, ele traz desenvolvimento, ele não é ruim, mas com a industrialização, com a urbanização dessas cidades, desses centros, traz em si inúmeras mazelas para a sociedade, né? Traz inúmeras mazelas para a sociedade, tá bom? Vamos compreender isso. Não é ruim, mas tem sua parte ruim, né? Características do desenvolvimentismo e sua relação com o serviço social. O desenvolvimentismo foi uma corrente política, filosófica, política, ideológica, que trouxe, sim, benefícios em seu contexto histórico para o serviço social, né? Foi nessa fase do capitalismo que o desenvolvimentismo, como uma política econômica, emergiu nos países latino-americanos, né? Trazendo aí desenvolvimento. E o desenvolvimentismo é um tipo de intervencionismo do Estado, né, do governo, na economia, e alcançou seu auge após a Grande Depressão, que eu também já falei para vocês, reforçando, da crise de 1929, conhecida como Grande Depressão ou crise de 1929. Não esqueçam disso, pode cair questão de prova, tá? Para explicar de uma maneira concisa, a crise de 1929 foi ocasionada por uma grande depressão econômica. Já também reforcei isso com vocês, já falei, estou reforçando, né? Lá em 1929, foi a queda da Bolsa de Nova York, que quebrou, foi a queda, quebrou mesmo, né? Quebrou a Bolsa e não tinha mais dinheiro para nada, né? E com essa quebra, houve uma grande problemática no mundo inteiro. E essa quebra da Bolsa influenciou grande parte do globo terrestre, da qual tinha participação, né? A ideologia do desenvolvimentismo contou, né, com a ideia do enfrentamento da pobreza sem a transformação da base econômica. Isso porque países que adotaram essa política econômica não previam a transformação da sociedade e de modo de produção capitalista, nem a superação da ordem social vigente. Então, o desenvolvimentismo, ele trouxe essa transformação, mas ele não se preocupou com o que ia acontecer depois, né? Com os problemas sociais evidentes, com esse desenvolvimento forte, né? Então, o autor traz esse pensamento que essa foi uma corrente, uma política desenvolvida, aplicada, mas que gerou em si grandes problemas também, porque um desenvolvimentismo rápido, forte, acelerado na economia, na indústria, ele também traz inúmeros problemas para o momento, né? Com isso, continua-se a crise da autocracia burguesa brasileira, né? E justamente sobre esse Estado no governo da autocracia brasileira era o período da ditadura militar. Neto esclarece que o Estado autocrático burguês estava fadado a repreender e cooptar todas as vertentes, por exemplo, as políticas e os partidos que tinham por objetivo trazer à tona os interesses da classe trabalhadora, né? Para o autor, durante esse período de 21 anos,
o desenvolvimento tardio do capitalismo no Brasil tornou o heteronômico e excludente, né? Olha só, tardio no Brasil. O desenvolvimento, né, capitalista aqui no Brasil, ele foi tardio nesse período da ditadura militar. Foram 21 anos de, vamos dizer assim, de retrocesso sem esse desenvolvimento, né, aqui no Brasil, né, frisando nosso texto, né? Descrevendo ainda mais nesse período, Neto coloca que as principais características desse momento podem ser descritas com. E aí, esse atraso, ele traz essa descrição, né? Adequar os padrões do desenvolvimento nacional e de grupos de países ao novo quadro do interrelacionamento econômico capitalista, marcado por um ritmo de uma profundidade maiores de internacionalização do capital, né? Golpear e mobilizar os protagonistas sociopolíticos habilitados e resistir a essa reinserção mais subalterna do sistema capitalista. E, enfim, dinamizar todos os quadrantes e as tendências que podiam ser catalisadas contra a revolução e o socialismo. Esse período em que o desenvolvimento no Brasil, o capitalismo no Brasil, ficou parado, foi em fase desse pensamento político, né, enquanto ditatorial daquele período que era o regime militar, né? E esse período, né, Neto coloca as principais características, né, aí para vocês, que era a forma que o governo tinha de desenvolver sua política, né? A autocracia burguesa e a institucionalização do serviço social. O evento histórico mais importante para o fortalecimento das bases desenvolvimentistas no âmbito da profissão aconteceu em 61. Tal evento ficou conhecido como o Segundo Congresso Brasileiro de Serviço Social. Isso afirma Yamamoto Carvalho. O presente congresso, né, trouxe aí fortalecimento teórico e metodológico para o serviço social brasileiro. E aí, lembrando a vocês, que eu falava isso na aula passada para vocês novamente pesquisarem, o presidente Jânio Quadros chegou a se pronunciar em relação ao Segundo Congresso Brasileiro, de acordo com suas palavras retiradas do livro de Yamamoto e Carvalho, né, para o presidente, né, o serviço social, os assistentes sociais, seriam esses transformadores que ajudariam ao Brasil, né? E aí, em 1967, aconteceu o seminário de teorização de serviço social em Araxá, como já falei para vocês, estou reforçando, organizado pelo Centro Brasileiro de Intercâmbio em Serviço Social, CBC. É possível dizer que, nesse período em específico, né, ao mesmo tempo tinha aí a presença do desenvolvimentismo e o início de uma nova fase, a reconceituação. Temos, de novo, a rearticulação com o serviço social, né, comprometido com as lutas populares, por parte de um pequeno grupo de profissionais, né, como afirma Aguiar. Então, esse período, que ainda era um período do desenvolvimentismo, também já se começava a pensar um movimento de reconceituação do serviço social brasileiro, né? Aqui, né, trazemos também, em fase da realização do Centro Brasileiro de Cooperação Técnica, em 1974, que é o CBC, o encontro de Teresópolis,
esse encontro também teve como intenção a renovação do conservadorismo das bases do serviço social tradicional. José Paulo Neto afirma que, além de analisar o encontro de Araçá, analisa também o encontro de Teresópolis. E o autor traz o entendimento de que tanto o encontro, o seminário de Araxá e Teresópolis trouxeram grandes avanços teórico-metodológicos para o serviço social. Gente, é por isso que é importante a gente participar desses eventos, por exemplo, os congressos brasileiros de serviço social, né? Para que a gente possa ser história, estar ali presente nessas transformações sociopolíticas do fazer profissional, né? Esses autores estavam, e quem será nós amanhã? Seremos esses autores, né? Vocês serão esses autores, que vocês terão a oportunidade de continuarem o estudo de vocês e pesquisarem, serem pesquisadores, construtores do conhecimento na área do serviço social. Crise do serviço social tradicional. Nesse período, né, é preciso dizer que pensar os fundamentos não é apenas discutir a questão epistemológica do arsenal bibliográfico do serviço social. Arsenal bibliográfico, gente, é um mundo de livros, um mundo de produções acadêmicas sobre o serviço social, tá? E sim discutir questões práticas e críticas que são atenientes ao projeto ético-político da profissão. Não é só essa questão epistemológica, o conhecimento, a origem, mas a gente precisa também conhecer, né, essa formação crítica do serviço social. Compreender os fundamentos de uma maneira prática e crítica. É ter a profissão por meio do seu desenvolvimento histórico como objeto de pesquisa. É compreendê-la como um campo de reflexão, de estudo e de pesquisa, pois os fundamentos, né, se desdobram na formação profissional dos assistentes sociais. Então, o autor traz aqui e coloca que nós, enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, enquanto profissionais, precisamos não só olhar a nossa história profissional, né, da sua origem, somente por olhar. Nós temos que olhar num viés de intervenção ao modelo que era e ao modelo que é hoje. Nós precisamos olhar esse desenvolvimento histórico e perceber que só foi possível mudanças através de pesquisa, né? Através de autores que buscaram conhecimento e trouxeram novas metodologias e instrumentos de trabalho, certo? Por que retomar esses pontos sobre os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos da profissão é importante para a discussão sobre a crise do serviço social tradicional? Uma pergunta enorme. E aqui a gente vai encontrando resposta. Porque é importante descobrirmos como era o nosso trabalho, como surgiu, né? Por que evoluiu, quais as principais características desse trabalho, quais foram as maiores dificuldades que eles tiveram. Nós precisamos, sim, entender e resgatar esses conhecimentos, né? Porque a partir do resgate, e aí vem a resposta, eu já falei, a partir do resgate da historicidade da profissão, de sua trajetória, e na explicitação de suas particularidades, que entendemos a importância da formação sociohistórica do país nesse contexto. O serviço social, gente, não está separado da história do Brasil, não está separado do contexto histórico, da evolução, né, do pensamento crítico e reflexivo aqui do Brasil, né? Não há como entender as bases do serviço social sem compreender a dinâmica histórica do país e do mundo globalizado. Então, não tem como entender a minha história enquanto assistente social se eu não busco conhecer a história do país, a história do mundo. O serviço social não surgiu aqui no Brasil, ele foi trazido, mas ele foi trazido de um contexto histórico que já existia, e eu preciso entender essa história.
Por isso que a gente precisa ler, né? Por isso que a gente precisa ler. Para a autora aqui, Silva, foi na década de 1970 que o Serviço Social Brasileiro começa a conhecer a perspectiva marxista, primeiramente por meio de sua vertente estruturalista, com os trabalhadores de Louis Holstein e Austen, e também aqui essa análise para dizer que foi a partir desse momento histórico que houve uma crise ideológica do serviço social tradicional. Os assistentes sociais desta época se aproximaram das chamadas camadas mais baixas da população e começaram a se interessar pela vertente sociológica do marxismo, como uma base de fundamentação para a teoria profissional. Ora, aqui os profissionais começaram a deixar de executar e se aproximar da camada mais baixa da população para ver os sofrimentos, os problemas, e aí começa a compreender o posicionamento marxista para a transformação da realidade social enquanto profissionais dentro da comunidade, né? Os movimentos que tratam a autora, podiam ser protagonizados pelo CBC. E aí eu já expliquei para vocês o que era o CBC, as SEBs, aliás, CBC é o Centro Brasileiro, pelas SEBs. E aqui, como eu já expliquei para vocês, SEBs era uma nomenclatura dada pela Igreja Católica sobre comunidades, eram chamadas de comunidades eclesiais de base. Por quê? Porque essas SEBs era uma teologia, né, aplicada às comunidades mais carentes em relação à teologia da libertação. E aí o autor explica que constituíram ações da Igreja Católica, incentivadas pela teoria da libertação, que surgiram no país em meados de 1960. Um dos principais teóricos da teoria da libertação no Brasil foi Leonardo Boff, que, de acordo com Camussa, essa teologia constitui-se como a primeira dos tempos modernos, produzida na periferia da igreja e comprometida de forma radical com os pobres e excluídos, né? O serviço social passou de ser de ajustadores da população para ser defensores dos pobres e excluídos, né? Aqui, dentro do contexto de conhecimento, o segundo Congresso Brasileiro de Serviço Social, que ficou conhecido como Congresso da Virada, e aí por que ele ficou conhecido como Congresso da Virada? Né? Porque a utilização dessa nomenclatura, né, para tentar nos responder essa pergunta, nada melhor do que trazer a escrita da professora Marida Vilela Yamamoto para a nossa discussão. E em suas análises sobre o Congresso da Virada, a autora nos diz o seguinte, aqui eu trago o texto da nossa querida professora Marida Vilela Yamamoto. Esse congresso é um marco simbólico na recusa do conservadorismo de origem do serviço social brasileiro, em favor de sua renovação histórico-crítica, ao associar-se aos interesses e necessidades dos trabalhadores na luta pela democracia. A virada expressa a sintonia do serviço social brasileiro com as mobilizações de trabalhadores e entidades combativas na sociedade civil, numa aproximação com as lutas, organizações e movimentos sociais que portam a defesa dos direitos e interesses e projetos societários das classes subalternizadas. Olha só aqui, da virada. Porque o serviço social era um mero executor e uma categoria que teria que transformar aquelas pessoas no sentido de dar a elas entendimento para que não houvessem crises, não houvessem campanhas contra as empresas, que elas fossem ajustadas, né? E aqui, nesse Congresso Brasileiro, no terceiro Congresso, ficou conhecido como Congresso da Virada, porque o serviço social começa a se aproximar, começa a mudar o que era para uma nova roupagem, que é a defesa dos direitos do cidadão. E aqui a nossa profissão começa a ficar muito mais bonita, né?
A autora nos mostra, então, que a virada está justamente na demonstração da categoria profissional de mudar ideologicamente, né? E mudar essa ideologia política e tradicionalmente através dessas teorias de base do serviço social brasileiro que foi construída nesse congresso, né? O Congresso da Virada foi decisivo, então, para que os assistentes sociais vinculassem a base ideopolítica da profissão à teoria crítica e também à transformação societária, por meio da importância da revolução e mudanças estruturais no modo de produção. Esse foi o fato, o marco da história da profissão, que fizeram aí a ultrapassagem de teorias conservadoras, advindas, por exemplo, do desenvolvimentismo. Então, aqui, nesse período, o serviço social dá uma guinada de transformação real, de meros ajustadores da sociedade para defensores dos cidadãos menos favorecidos, tá? E aqui eu começo a me alegrar, porque esse período aqui, ele é um período que transforma a nossa profissão de meros executores para defensores, né, do direito daqueles que estão sendo violados, né? Então, eu fico meio contente em falar disso, né, dessa mudança, dessa transformação. Então, gente, obrigado a vocês por estarem aqui comigo nessa aula. E outra coisa importante, não esqueçam de realizar as atividades. Eu sempre coloco isso aqui no final, porque muitos alunos esquecem, acham que é só a aula. Não é só a aula, tem as atividades para vocês fazerem, tá bom? Fiquem com Deus, abençoe cada um de vocês. E não esqueçam, o estudo traz a transformação das nossas realidades, tá bom? Que vocês fiquem bem e vamos estudar. E até a nossa próxima aula, tá bom?